quer ser abençoado aí por uma palavra poderosa? Dê um glória a Deus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema Voltando ao Primeiro Amor. Quando eu estava preparando essa mensagem durante essa semana, o Espírito Santo me incomodou e confesso que com lágrimas eu finalizei essa mensagem, porque o Senhor tem algo precioso para tratar nas nossas vidas, assim como Ele já tratou no meu coração também. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nos versículos de 1 até 7. Você que está sem Bíblia, está sendo projetado aqui no telão, você pode acompanhar. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, estamos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos para sermos, ó Pai, nesse momento abençoados com a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu me coloco à Tua disposição, Pai, como um canal de bênçãos para que Tu possas, Jesus, tocar, Senhor, nessas vidas, através das minhas palavras, através daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, também te peço, Pai, que se alguma coisa estiver impedindo o teu povo e estes corações de receberem a tua palavra, que caia por terra agora, em nome de Jesus, e que todos nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios, abençoados, ó Pai, fortalecidos por esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, voltando ao primeiro amor. Essa introdução, o amor que se esfriou, é algo que nós precisamos estar muito atentos para conseguirmos perceber aquilo que Deus quer falar conosco. Como nós lemos há pouco, Apocalipse 2,4 disse assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Queridos, a carta à igreja de Éfeso é uma mensagem de Jesus à sua noiva. A carta a essa igreja de Éfeso, que era uma igreja ativa, ortodoxa, com boas obras, mas que havia perdido algo essencial, que era o primeiro amor. Uma igreja totalmente fortalecida, totalmente estruturada, que mantinha as obras, que mantinha as boas obras, mas era uma igreja que entrou em um modo em que começaram a deixar de lado em algum lugar dos seus caminhos o primeiro amor e a prática das boas obras. Jesus, ele não a acusa de pecados escandalosos. Ele não estava acusando a igreja de Éfeso de pecados escandalosos, nem de heresias, mas ele estava acusando de ter abandonado a intensidade da devoção
que um dia esta igreja teve. Ele não estava dizendo, olha, vocês estão em pecado, vocês estão enfrentando aí uma devassidão de todos os princípios morais. Não. Ele reconheceu tudo aquilo que a igreja continuava fazendo. Uma igreja forte, uma igreja que estava unida. Mas ele disse assim, contra ti eu tenho que deixaste o teu primeiro amor. Ele estava dizendo, olha, vocês abandonaram a intensidade da devoção que um dia vocês tiveram. Hoje, queridos, muitos de nós continuamos servindo, pregando, cantando, frequentando cultos, mas o coração já não arde mais como antes. Muitos de nós continuamos ainda em uma vida de obras, em uma vida em que estamos servindo, que estamos nos cultos, pregando, cantando, louvando. Mas talvez para alguns de nós, o coração já não arde mais como ardia antes. O mesmo perigo que rondou Éfeso, ronda a igreja moderna. Sabe qual é? O ativismo sem paixão, o serviço sem intimidade e o movimento sem a presença. Essas mesmas coisas que rondaram esta igreja de Éfeso, esses mesmos perigos, estão rondando a igreja moderna, e eu digo isso como um todo. Muitas pessoas às vezes estão servindo sem paixão, servindo sem intimidade. O movimento que tem acontecido não tem tido mais a presença de Jesus com a intensidade dentro dos corações. É algo que precisa estar atento no nosso entendimento, para que nós não sejamos ditos aqueles religiosos que praticavam obras, que viviam em comunidade, que estavam presentes nas igrejas, mas que deixaram para trás a prática do primeiro amor. Por isso nós vamos falar hoje sobre voltando ao primeiro amor. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês e entrar nesta mensagem: o que é o primeiro amor? O que é, pastor, o primeiro amor? Lá em 1 de João capítulo 4, no versículo 19, diz assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, e através do seu amor, nós fomos atraídos, e nós entregamos também para Ele um amor inicial, um amor de intensidade. Então, queridos, o primeiro amor é a chama inicial da conversão. O primeiro amor é aquela chama de transformação que nós recebemos através de Jesus, que nos amou primeiro. Aquele tempo, queridos, em que tudo nas nossas vidas era sobre Jesus. Aquele tempo em que a intensidade da nossa adoração, das nossas palavras, era tudo sobre Jesus e não sobre nós, e não sobre obras vãs. É o encantamento da salvação. O primeiro amor, ele é o encantamento. Eu fui encantado, atraído por um Jesus que muitas vezes nos encontrou destruídos, nos encontrou frios, nos encontrou abandonados e nos atraiu por este amor. E é este encantamento que se resume o primeiro amor, o momento em que percebemos o tamanho da graça e não conseguimos parar de falar dele. É o momento em que nós percebemos o tamanho da graça de Jesus que nos encontrou, e a partir disso a gente não consegue parar de falar dele. E aqui eu pergunto para vocês: será que ainda hoje falamos de Jesus como falávamos antes? Será que eu ainda tenho falado de Jesus com intensidade, com quebrantamento, com lágrimas, com amor, como eu falava antes? Ou será que eu entrei num modo automático aí? Ou será que eu entrei num modo onde eu continuo praticando tantas coisas,
mas não existe mais intensidade. Não existe mais amor queimando, chama viva e acesa. Queridos, o primeiro amor também é a alegria é o desejo intenso de agradar a Deus. É um desejo intenso de agradar a Deus. O que nós vemos hoje muitas vezes no meio das igrejas, no meio da igreja de Jesus, é pessoas às vezes querendo agradar a outros. Sabe, queridos, esse desejo intenso de agradar a Deus, de estar na sua presença e de viver para a sua glória. Não é para minha, não é para nossa, é para a glória do Senhor. Não tem nenhuma relação com impressionar pessoas ou exalar grandeza e superioridade. O primeiro amor não tem nenhuma relação com impressionar pessoas para dizer que eu sou alguém, que eu sou alguém grande, que eu sou superior. É simplesmente, queridos, para agradar a Deus e viver para a sua glória. É também, queridos, a alegria de servir sem precisar ser visto. É a alegria de servir ao Senhor no oculto, muitas vezes sem precisar ser visto, apenas porque amamos o Senhor. O primeiro amor vai se resumir a isso nas nossas vidas. Eu quero te servir, Jesus, mas eu quero te servir lá em cima do altar, lá no meio da congregação. É servir simplesmente e apenas porque nós amamos o Senhor. Mas sabe, queridos, com o tempo, o coração vai se acostumando, o altar vai se esfriando e as prioridades mudam. Com o tempo, o coração vai se acostumando com aquilo que nós vivemos, o altar, ele vai se esfriando, o altar do nosso coração, as nossas prioridades mudam. Jesus já não é mais o centro, Jesus já não é mais aquele que move as minhas palavras, as minhas ações. E aí, queridos, não perdemos o amor, apenas o deixamos em algum lugar do caminho. Assim como na igreja de Éfeso, Jesus não diz para eles que eles perderam, mas só que muitas vezes, sem perceber, nós deixamos esse amor em algum lugar do caminho. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 2, diz assim: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor de noiva, de como me seguias pelo deserto. O Senhor estava dizendo: olha, eu lembro-me de ti, da tua afeição de quando eras jovem, do teu amor de noiva, indo ao encontro do noivo, de como o seguias pelo deserto. Não é seguir a Jesus porque você está em cima do altar, não é seguir a Jesus porque você está se envolvendo em tantas coisas no meio da igreja, é seguir Jesus porque você o ama e porque Ele ainda faz parte daquela chama que queima, que arde no teu coração. É a gente compreender isso, queridos. Deus se lembra do tempo em que seu povo o seguia por amor e não por obrigação. É forte isso. O seguia por amor, não por obrigação. Eu tenho obrigação de estar na igreja domingo, eu tenho a obrigação de fazer isso. Jesus estava olhando: olha, eu lembro de você no tempo que você me seguia pelo deserto, da tua afeição de noiva, apaixonada. Ele anseia, queridos, ver essa chama acesa novamente nos nossos corações. Segundo ponto, e como? Como que nós deixamos o primeiro amor? Como, pastor, que nós deixamos o primeiro amor? E o Apocalipse 2,4 que nós já lemos: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Olha só, Jesus não disse
perdeste, mas disse, deixaste. Ele não estava dizendo para a igreja de Éfeso, olha, você perdeu o amor. Ele disse, deixaste, o que implica, sabe no quê? Numa decisão gradual e não em um acidente. É uma decisão gradual de ir tirando Jesus de prioridade, de ir tirando o amor de Jesus que nos impactou da prioridade da nossa essência. São decisões graduais que vão acontecer, não é um acidente. A partir de hoje eu não amo mais Jesus. A partir de hoje não existe mais o primeiro amor na minha vida, chama acesa nenhuma. Ele estava dizendo para a igreja, assim como ele diz para nós, deixaste. Em algum momento nós deixamos, nós perdemos o vínculo. Talvez em algum momento nós entramos no modo automático. Nós priorizamos performance. Ou talvez nós fomos tirando Jesus do pensamento sem perceber. E desta forma nós deixamos esse primeiro amor em algum lugar do nosso caminho. Porque nós fomos tirando Jesus do nosso pensamento. Porque nós fomos de maneira automática fazendo muitas coisas, estando presente em cultos, mas esquecemos de fazer isso por amor a Ele. Alguns caminhos, queridos, que nos levam a isso. Primeiro, quando o serviço substitui a devoção. Lá em Lucas 10, do 40 ao 42, eu fiz um recorte aí. Marta estava preocupada com o muito servir, enquanto Maria escolheu a melhor parte. Marta estava preocupada porque estava recebendo Jesus na sua casa, e ela tinha muitos afazeres, porque tinha uma visita lá, e ela tinha muita coisa para resolver ali, mas ela esqueceu de que a visita que estava lá não era uma visita qualquer, era o Jesus do amor, do resgate. Até que Jesus falou com ela, mas Maria entendia sim a importância das obras, mas ela entendia que a prioridade não eram as obras, era o Deus da obra que estava presente ali. Queridos, podemos estar tão ocupados com a obra de Deus, que deixamos o Deus da obra de lado. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a obra de Deus, que deixamos o Deus da obra de lado. Estou fazendo, estou acontecendo, mas qual tem sido a sua motivação? Reconhecimento na terra ou verdadeiramente galardão nos céus? Holofotes na terra ou uma vida de amor intenso com Jesus para a eternidade? Outro ponto, quando o pecado endurece o coração. Lá em Hebreus capítulo 3, no versículo 13, na parte B, diz assim: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, queridos, ele endurece o coração. Ele não apenas nos separa de Deus, mas apaga a nossa sensibilidade espiritual. A prática do pecado, que às vezes a gente permite que influências do mundo entrem dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, e a gente às vezes começa a praticar, ela não simplesmente nos afasta de Deus, mas ela tira de nós a nossa sensibilidade espiritual. É como mergulhar num balde de água fria, toda vez que nos entregamos à prática do pecado. É como eu mergulhar num balde de água fria, eu vou me esfriar, eu vou me congelar ali, a cada vez que eu me entrego às práticas do pecado. Outro ponto aqui, quando a rotina espiritual se torna mecânica. Orar, ler a Bíblia, ir ao culto, tudo pode virar costume sem comunhão e ritual sem
relacionamento. Mas eu estou no culto, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou fazendo isso de uma maneira, por um costume que eu entrei, e isso pode virar um costume sem a verdadeira comunhão, e isso pode virar um ritual sem relacionamento com o Senhor. Às vezes não vamos sentir o que Ele tem para nós, não vamos sentir aquele amor queimando diariamente nas nossas vidas, porque entramos nessa rotina espiritual mecânica. Eu estou fazendo porque esse caminho aqui eu estou seguindo, mas eu não sei nem por que eu estou aqui, e eu continuo fazendo. A chama, queridos, se apaga lentamente quando a presença se torna um hábito e não prazer. A chama do primeiro amor, ela se apaga lentamente quando a presença ela se torna um hábito e não prazer. Terceiro ponto aqui para nós falarmos a respeito de como voltar ao primeiro amor. Como que eu volto então? Eu esfriei o coração, eu continuo ali, seguindo os caminhos, mas falta intensidade. Em algum lugar do meu caminho ficou o meu primeiro amor. Como que eu volto então? Presta atenção. Jesus, Ele dá a receita no próprio texto de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Esse é o momento de reflexão. É o momento em que eu vou olhar para a minha jornada, que eu vou olhar para o meu caminho, e eu vou perceber em que momento eu fui deixando a prioridade do amor fervoroso de lado. Em que momento eu fui deixando esse amor de lado, e aí, a partir daí, eu vou me arrepender, não simplesmente por uma prática de pecado, eu vou me arrepender de não ter cultuado este amor verdadeiro no meu coração, e eu vou começar a fazer o quê? Praticar as primeiras obras. Quando eu falava de Jesus com alegria, quando eu falava de Jesus com o coração quebrantado, com lágrimas, quando eu louvava, entregando a minha vida para o Senhor, quando eu buscava agradar simplesmente a Ele e não pessoas. Lembrar, queridos, recorde o lugar onde você estava quando o amor era intenso. Comece a lembrar onde que eu estava quando o meu amor era intenso pelo Senhor. Lembre-se de como você buscava a presença, como você se emocionava ao orar, orava com lágrimas, como você falava dele com paixão. Comece a lembrar, comece a colocar isso no seu coração, no seu entendimento. O Salmo 42, no versículos 1 e 2, diz assim: como o servo anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. O servo não anseia por águas paradas, ele anseia por águas correntes. Assim deve ser a nossa alma, ansiando pela presença, pelo amor, pela intensidade de Jesus nas nossas vidas. É esse entendimento que vai fazer com que a gente volte a esse primeiro amor. Arrependa-se não é apenas sentir remorso, é mudar de direção. Não é o sentir remorso por uma vida que eu estou levando agora, de algumas coisas que não estão de acordo com aquilo que deveria estar, de um amor que já não é mais intenso como era antes. Não é sentir remorso por isso, é mudar de direção, é reconhecer que a distância entre você e Deus não é culpa das circunstâncias, mas das escolhas. A distância entre você e Deus não é uma culpa das circunstâncias, mas das suas escolhas, das nossas escolhas. Salmo 51, versículos
10 até o 12, um recorte aí do 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, um coração que arde pela tua presença, um coração que arde com a chama do primeiro amor, e faz, Senhor, e renova em mim um espírito reto, um espírito que não se desvia, um espírito que está plenamente na tua presença, arrependido constantemente, mas entregue a esse amor, praticar as primeiras obras. Volte a fazer o que fazia quando o seu coração ardia. Orar de madrugada, jejuar, evangelizar, se alegrar na presença. A chama do altar não se reacende com emoção, mas com ação e entrega. A chama do meu altar, ela não vai se reacender com a emoção de talvez algum momento fragilizado que eu estou passando, mas ela vai se reacender com ações da minha vida, da minha entrega para Ele. E aí este amor vai ser tão intenso, que eu não vou mais querer sair desse estado. Quarto ponto, o amor que vence o distanciamento. Lá em Romanos 8, do 38, parte A e o 39, nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa promessa é poderosa sobre nós. Mas muitos corações têm se esfriado, e é preciso entender que não são circunstâncias, não são pessoas, não é fase, simplesmente nós deixamos esse amor esfriar. Nós deixamos esse amor em segundo plano. Nós deixamos esse Jesus do amor verdadeiro em segundo plano. Isso é uma promessa aqui de que nem a morte, nem a vida, nem nada nesta terra pode nos separar do amor de Deus. Mas como que eu tenho cultuado este amor? Como que eu tenho entregado a minha vida para este amor? Mas sabe de uma coisa, queridos? Mesmo quando deixamos o primeiro amor, o amor de Deus nunca nos deixa. O amor de Deus nunca nos deixa. Ele continua chamando, Ele continua esperando, Ele continua te atraindo de volta. Ele continua te esperando lá naquele altar aonde você se consagrava. Ele continua te esperando, te chamando, te atraindo, para que volte a intensidade, para que volte o fervor, para que volte a essência. Oséias 2, versículo 14, diz assim: portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali falarei ao seu coração. O deserto é muitas vezes o cenário de restauração do amor. O deserto, para quem ama o Senhor, não é cenário de morte, mas de reencontro com o Pai. Às vezes você está passando por uma vida de deserto, uma vida talvez de dificuldades, uma vida em que talvez tantas circunstâncias, através das suas ações, afastaram um pouco você das prioridades verdadeiras que era o amor intenso a Jesus. Mas esse deserto, muitas vezes que você está enfrentando, não é um lugar de morte, é um lugar de reencontro com o Pai, é um lugar de restauração do amor, porque é lá que o Senhor vai te tocar, é lá que o Senhor vai falar com você. Deus nos leva ao lugar de solidão, para reavivar o relacionamento, para nos lembrar que a presença dEle é tudo o que precisamos. Muitas vezes Deus nos leva a lugares de solidão, para reavivar o nosso relacionamento, para nos lembrar todos os dias que a presença dEle é tudo que nós precisamos,
para seguir amando, para seguir fervorosos, para seguir com o primeiro amor nos nossos corações. Amém? Quem está entendendo? Amém, queridos? Quinto e último ponto. Cristo, o modelo do amor que não esfria. Cristo é o modelo, é o padrão para nós, em tudo. Olha só, João 13:1 diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou até o fim. Jesus é o retrato perfeito do primeiro e do último amor. Da mesma maneira como Ele te amou no início, Ele te ama até o fim. Ele é o retrato para nós, Ele é o modelo para nós, de como devemos cultivar esse amor por Ele nas nossas vidas. Porque mesmo Ele traído, negado, crucificado, Ele não desistiu de amar. Ah, mas eu estou passando algumas lutas, pastor. Eu estou passando algumas dificuldades, tirou minha intensidade, esfriou meu coração, tirou aí a minha vontade de orar, de chorar. Começa a olhar para Jesus, que amou do princípio ao fim da mesma maneira. Na cruz, queridos, o amor foi levado à sua expressão máxima. Na cruz, quando Jesus tocou você, tocou a minha vida, as nossas vidas, o amor foi levado à expressão máxima. O retorno ao primeiro amor não é voltar a uma fase emocional, mas voltar à cruz. Não é eu voltar numa fase onde eu era emocionado com as coisas que aconteciam, ou numa fase emocionada, é voltar à cruz, ao lugar onde o amor começou, onde fomos alcançados e transformados pela graça do amor de Jesus. Ah, então eu vou voltar lá como um menino que era imaturo? Não! Eu vou pegar tudo que Jesus acrescentou para a minha vida hoje, sabedoria, discernimento, conhecimento, e vou aplicar tudo isso com a mesma intensidade do primeiro amor, aonde eu fui encontrado, sabe onde? Na cruz. E é com essa intensidade que eu vou movimentar o meu coração, as minhas ações, o meu entendimento. É deixar que o mesmo fogo que queimava no coração de Cristo, amor obediente até o fim, volte a arder em nós. O mesmo amor que queimava no coração de Jesus, que foi obediente até o fim, volte a arder nos nossos corações. Amém? E para concluir, o convite à restauração. O convite à restauração, Apocalipse 2:7. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele estava dizendo aqui, olha, quando haver restauração, se voltar ao primeiro amor, continuar a vida de boas obras, mas por amor a mim, eu te darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O retorno, queridos, ao primeiro amor é um chamado à vitória espiritual. É onde eu consigo vencer todos os levantes do inimigo, é onde eu consigo vencer todos os incentivos de práticas pecaminosas, porque eu estou amando Jesus com intensidade, e é com este amor que eu sou transformado. E é isso que Jesus está convidando hoje, um convite à restauração, um convite talvez, não simplesmente por estar entregue a qualquer prática de pecado, mas pelo simples fato de ter deixado a intensidade do amor de lado. Não é um peso, queridos, é um convite gracioso de Jesus. Volta
porque eu ainda te amo. Volta, porque eu ainda quero andar contigo até o fim dos seus dias. Não é um peso, queridos, é um convite gracioso que Jesus está fazendo. Olha, o meu amor ainda por ti é o mesmo. Volta. Volta para essa intensidade, volta para esse coração em chamas, porque eu quero andar contigo. Hoje, o Espírito Santo está chamando a igreja de volta ao altar, ao arrependimento, à paixão pela presença do Espírito Santo em nós, de Jesus em nós. Ele quer reacender, queridos, o fogo, renovar a alegria, restaurar o brilho da comunhão, reacender esse fogo nos nossos corações, nos nossos olhos, renovar a nossa alegria de fazer, de servir, de entregar os nossos caminhos, de falar desse Jesus com alegria e restaurar o brilho da nossa comunhão com o Senhor. Não é por um modelo, não é por obrigação, não é por algo mecânico, não é por rotina, mas é simplesmente pelo amor ao qual nós fomos atraídos e que nós entregávamos antes e vamos entregar novamente a partir de agora em nome de Jesus. Amém? E um apelo final para o seu coração: volte à cruz, volte à oração, volte à palavra. Não é uma palavra vazia, porque a palavra de Deus não é vazia, não volta para nós vazia. Não é ler, eu preciso ler a Bíblia inteira no ano. Não é orar, né, de repetição. Não é olhar para a cruz, olha que lindo. É entender que o nosso amor começou lá. É entender que o nosso coração foi resgatado lá. Volte ao lugar onde o seu coração se apaixonou por Jesus pela primeira vez. Esse é o chamado, é o apelo que eu deixo para o seu coração. O amor de Deus ainda está aceso e Ele está dizendo: lembra-te, arrepende-te e volta, e volta, e volta, e volta a deixar o seu coração totalmente envolvido pela chama do amor intenso. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, queridos. Nós vamos orar.